E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre conceitos básicos em bioestatística. Quem puder deixar seu like no vídeo e também se inscrever no canal para receber notificações dos próximos materiais. Antes de falar sobre bioestatística, temos que falar sobre estatística. Tá? E a estatística nada mais é do que uma ciência utilizada para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar os dados. Ou seja, gente, a estatística serve para gerar informações para que a gente possa tomar uma decisão. Tá? Então, tudo começa com o levantamento de uma hipótese, né? Então, eu tenho um problema, uma questão a ser solucionada, e a partir disso eu planejo como eu vou coletar os dados a respeito, faço a coleta de dados. Após os dados coletados, eu preciso analisá-los, né? Com os dados analisados, eu posso expor esses dados, né? Posso utilizar tabela, gráficos, e assim eu tenho uma visualização desses meus dados para eu poder tomar uma decisão, né? Saber se eu vou resolver um problema que foi inicialmente colocado, ou então se eu vou poder agora gerar uma nova hipótese e assim continuar o meu trabalho estatístico. Quando se fala em métodos estatísticos, nós temos dois tipos: a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva é aquela estatística responsável em coletar os dados, né, fazer análise, apresentar esses dados. Então, nada mais é do que ela possui a finalidade de descrever os dados, né, de como é que são esses dados e como é que eu posso apresentá-los. A estatística diferencial, ela já está relacionada com a estimativa, né, com o teste de hipóteses. Então, eu tenho uma finalidade agora de tomar decisões sobre aquela minha amostra, né? Então, percebam que as duas, elas vão andar juntas. Eu preciso da estatística descritiva para poder descrever meus dados, fazer o levantamento, apresentar, mas eu também preciso da inferencial para poder tomar uma decisão, né? Para poder ter uma estimativa do que está acontecendo, ou então gerar novas hipóteses. Então são esses dois métodos estatísticos que nós temos, a descritiva e a inferencial. E quando se fala de estatística, né, a gente tem estatísticas diversas, de diversos tipos. Então aqui a gente tem algumas interessantes. Há 1 milhão de formigas para cada pessoa na Terra. 97% da água do planeta é salgada e 2% está congelada, o que nos deixa apenas com 1% de água potável. O corpo humano tem 10%, 10 vezes mais bactérias do que as células humanas. Então perceba que são estatísticas de diversos assuntos, as mais variadas possíveis, mas quando se fala no uso no âmbito da saúde, da ciência, né, da aplicação mais voltada para a área da saúde, nós temos a bioestatística. Nada mais é do que a aplicação da estatística nos campos relacionados à saúde. E para que eu vou precisar disso? Por que eu tenho que estudar a bioestatística, né? Bem, eu posso ter uma avaliação da literatura, né? Então, quando eu leio um artigo, quando eu leio um trabalho científico, onde eles falam dados sobre estatística, eu tenho que entendê-los. Eu posso precisar interpretar estatísticas vitais, né? Então, durante a minha rotina, não só acadêmica, mas profissional, eu posso me deparar com a interpretação de vários dados relacionados a fármacos, a equipamentos, a diagnósticos, né? Eu preciso da estatística para me manter informado. Quando eu assisto um jornal, quando eu leio uma revista, eu preciso ter noção do que está se falando. Eu posso avaliar protocolos de estudos e até mesmo participar de projetos de pesquisa. Então perceba que a bioestatística está relacionada a várias atividades no nosso dia a dia, não só acadêmico, como também profissional. Então, quando se fala de conceitos básicos, né, a gente tem que entender logo sobre população. A população ela é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A população do município de Castanhal, que é um município do estado do Pará. Então, o que tem em comum? São pessoas que moram em Castanhal, na cidade de Castanhal. População de alunos da disciplina de Bioestatística da UNAMA Ananindeua. Então perceba que agora eu tenho aqui a minha população, os elementos são alunos, eles têm que fazer parte da disciplina de Bioestatística. Essa disciplina tem que ser da UNAMA
e tem que ser da UNAMA Ananindeua, porque nós temos outras UNAMAs. Então aqui nós temos 4 características em comum dos elementos dentro de uma população. E a gente tem outros exemplos: população de ratos machos do biotério do Instituto Evandro Chagas, população de carros no estacionamento do Shopping Boulevard, população de balanças fabricadas pela GTEC em 2019. Então percebam que quando se fala população, eu não falo só de pessoas. Eu posso falar de pessoas, de animais, objetos, instrumentos, informações. Então qualquer coisa eu posso falar a respeito, posso classificá-las como elemento e separar ela dentro de uma população, desde que tenha pelo menos uma característica em comum. Nós trabalhamos com populações grandes, né? Então, para facilitar o trabalho da estatística, nós podemos ter apenas um subconjunto desses elementos que vão ser extraídos da população. Então, se eu extraio uma pequena parte da população, eu tenho agora a minha amostra. Mas percebam que a amostra ela tem que representar de fato a minha população. A gente já viu que a população é formada por vários elementos, que possuem apenas uma característica em comum. Então, o exemplo aqui da figura, qual seria a característica comum? Todos os elementos são casas, mas nós temos casa amarela, vermelha, branca, né? Então, quando eu separo uma amostra dela, essa minha amostra tem que ser separada de uma forma que ela de fato represente a minha população. Eu não poderia ter na minha amostra somente casas vermelhas, porque eu não estaria representando a população. Tá? Então é muito importante que a amostra de fato represente a população. Existem tipos de amostragem, né? Como é que é feito essas amostras? Então a técnica de amostragem, ela existe a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A amostragem probabilística são quando ocorre que os elementos são escolhidos aleatoriamente, né? Sem um critério de escolha. Ao contrário da amostragem não probabilística, onde depende do julgamento daquela pessoa que está entrevistando. Aquela pessoa, o entrevistador a pessoa que está entrevistando, ela vai utilizar algum julgamento, algum interesse dela para formar aquela amostragem. Outra amostragem probabilística, nós temos a aleatória simples, onde os elementos possuem a mesma chance de serem sorteados. É um sorteio. Então imagine que eu tenho uma sala com 40 alunos e eu quero saber se qual aluno que possui diabetes. Então, se eu escolher um aluno, vai ser aleatoriamente. Ele pode ter ou não a diabetes. Mas não existe um critério para escolher aquele aluno. É na base do sorteio, tá? É bem aleatório. A amostragem probabilística estratificada é quando a nossa amostra é dividida, né? A população é dividida em estratos homogêneos, em classes, né? Então eu posso dividir de repente por classe social, por faixa etária, por sexo. Então eu pego aquela minha população e eu vou dividir por sexo masculino, sexo feminino. Mas perceba que os elementos que vão fazer parte desses dois grupos são aleatórios. Eu não escolho quem vai fazer parte deles. A amostragem sistemática é quando ela respeita um intervalo, né? E esse intervalo é calculado pela divisão entre a população e a amostra. Então, se eu tenho uma população de 1000 pessoas, mas a minha amostra tem somente 100. Então, eu divido 1000 por 100, meu intervalo dá 10. Então, se eu colocar ordenadamente meus elementos, o elemento número 10 vai ser sorteado, o 20, o 30, o 40 e assim por diante. Mas percebam que ainda é aleatório, né? Eu não sei quem é o elemento que está na posição 10, na posição 20, então também é aleatório. Nós temos também o conglomerado. Quando se fala em conglomerado, a gente vem logo à cabeça empresas, prédios, e é justamente isso. Essa amostragem ela vai abordar o estudo de reunião de elementos, né, algo que tem em comum. Então eu posso ter uma amostragem utilizando cidade, bairro, empresas, mas eu volto a falar. Os elementos que fazem parte desses conglomerados também são aleatórios. Apesar de eu trabalhar com conglomerados,
A escolha dos elementos vai ser de forma aleatória. A amostragem não probabilística, nós temos a primeira delas por conveniência, que é conveniente ao entrevistador. Então, a pessoa entrevistada ela vai estar no local e naquele momento em que o entrevistador vai estar. Então, imagine que eu quero saber sobre a população de Belém. E eu vou lá para a praça da Basta Campos. E aí, aquela pessoa que passar por lá naquele momento vai ser a minha escolhida. Por quê? Porque foi conveniente a mim estar lá na praça e quem passar por lá vai ser escolhido. Então, não necessariamente vai representar a minha população como um todo. Eu tenho amostragem também por julgamento, onde aqui o entrevistador ele acredita que aquela amostra vai representar a população dele. Então, se eu quero fazer um estudo sobre cosmético usado em cabelo. Então, se eu acho que eu indo em salão de beleza, eu vou ter uma amostra, eu vou conseguir uma resposta para isso, eu tenho julgamento, né? Eu acredito que aquelas pessoas entrevistadas no salão vai representar pessoas relacionadas ao produto cosmético usado em cabelo. Tá? Então, eu tenho influência do entrevistador, julgando que aquela amostra representa de fato a população. A amostragem por cotas, então ela vai também definir categorias, né, um controle de cotas, muito semelhante com a amostragem estratificada, probabilística. Mas qual é a diferença? Aqui eu vou estar influenciando, eu vou estar escolhendo, o entrevistador escolhe qual as pessoas, quais elementos vão participar de determinada cota. Né? Diferente da estratificada, que naquele grupo, naquela classe, vai ser aleatório. E nós temos também a autogerada. Essa amostragem autogerada é muito utilizada quando a informação, a característica que eu estou atrás é rara ou difícil de identificar. E até mesmo polêmica. Então, se eu estou pesquisando algo que é muito difícil de ser achado, eu entrevisto o primeiro elemento, eu entrevisto o elemento e eu pergunto para ele, você conhece mais alguém que tenha? E ele vai me dar duas pessoas que ele saiba que também tenha aquela mesma característica. Então, eu vou lá com as duas pessoas, entrevisto e vou perguntando para ela, você conhece? E assim eu vou aumentando a minha amostra, sempre baseado numa informação em que algum elemento me passe sobre aquela característica. Dados. Dados, gente, nada mais é do que o resultado do que eu estou observando naquele meu experimento. Então, se eu quero saber sobre peso de uma determinada amostra, né, então da massa corpórea, então eu achei que a pessoa, o elemento A, ele tem 78,5 quilos. O B tem 85,9. Então, o valor que eu encontrei, a característica que foi encontrada, nada mais é do que o meu dado. E o dado ele pode ser primário ou secundário. Quando a gente fala em dado primário, é o dado que o coletador, o entrevistador, está coletando pela primeira vez. Ou seja, gente, quando a gente faz uma entrevista, um questionário, quando eu apresento um formulário, então aqui a gente tem o dado primário. Dados secundários são quando a gente coleta essas informações de fontes que estão disponíveis num artigo científico, numa planilha de um instituto, nos prontuários de pacientes de determinado hospital. Então, toda vez que nós mesmos fizermos a coleta de dados, eles serão primários. Se eu utilizar os dados já existentes, eles são chamados de dados secundários. E o censo? O censo é uma coleção de dados relativos a todos os elementos da população. Né? Então, todos os elementos eles vão ser pesquisados. Então, quando se fala em censo, vem logo na cabeça IBGE. Né? O que o IBGE tenta fazer? Ele tenta pegar os dados, as informações de toda a população do Brasil, de todos os moradores do Brasil. Né? Então, ele não vai por amostra, ele tenta pegar todos. E quando ele consegue dados, ocorre agora a formação de parâmetros. Então, os dados, se ele for dados coletados de um censo de toda a população, ele é chamado de parâmetro. Se ele for coletado os dados de uma amostra, é um dado estatístico. Vejam só esse exemplo. Eu tenho uma população de 40 alunos numa sala de aula
e aí foi determinada a amostra apenas de 5 alunos dessa mesma sala. Então, durante o censo, eu vou pesquisar os 40 alunos, que é toda a minha população. A média que eu encontrar desses 40 alunos, eu vou chamar de parâmetro. Porém, se eu encontrar uma média de altura apenas da amostra, apenas dos 5 alunos, essa média vai ser chamada de estatística. Tá? Então, acaba sendo, pode até ser o mesmo valor, mas se for relacionada ao censo, à população, eu vou chamar de parâmetro. Se for relacionado à amostra, eu vou chamar de estatística, um dado estatístico. E a variável? A variável nada mais é do que a característica, né, de interesse daquele elemento. Qual é o dado que aquele elemento está me fornecendo? Ele pode ser numérico ou não. Então, quando a gente fala numérico ou não, a gente tem aqui dois tipos de variáveis, a qualitativas e a quantitativas. A qualitativa são resultados não numéricos, né? São palavras. E a quantitativa são dados numéricos, são números que foram fornecidos. A variável qualitativa, ela se divide em nominal e ordinal. Nominal, como o próprio nome fala, é apenas um nome, onde um não influencia no outro. Tá? Então aqui eu posso ter um dado nominal, o sexo, então ele é masculino ou feminino. Né? O estado civil, se ele é casado, solteiro, viúvo. Então aqui eu estou apenas dando nomes, né? E nenhum desses tem uma relação em termos de ordenação. Perceba agora que a qualitativa ordinal também são nomes, porque é qualitativa, mas existe uma ordem. Né? Então, se eu tenho aqui uma graduação, então eu tenho nível fundamental, médio, superior, pós-graduado. Então, perceba que tem uma ordenação. Né? A gravidade de uma doença, eu tenho ela leve, moderada, grave. Então, eu percebo também uma ordenação, uma graduação dessa característica. Então, agora eu tenho uma qualitativa ordinal. Quanto à quantitativa, nós temos a discreta e a contínua. Existe uma diferença muito grande entre as duas. A discreta são números inteiros. Então, número de filhos, né? Quantos filhos cada elemento tem? Ele tem 2, 3, eu não posso ter 2,5. Né? Quantas grávidas estão presentes na enfermaria do hospital? 2, 3, não existe números fracionados para isso, para esse elemento. Então, sempre que se falar de números inteiros, eu estou diante de variável quantitativa discreta. Quando eu falo em variável quantitativa contínua, eu estou falando em números que possuem a possibilidade de serem representados em casas decimais. Ou então, também, eu digo que podem ser números, medidas que podem ser mensuradas. Né? Então, peso, altura, salário, dosagem de glicemia. Então, tudo isso que eu posso mensurar e que aceita uma casa decimal, eu posso chamar de variável quantitativa contínua. Tá? Então, gente, esses aqui são alguns conceitos básicos da bioestatística. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem vocês assistirem os outros vídeos a respeito de assuntos também relacionados à bioestatística e até mesmo outros assuntos relacionados à área biológica. Então é isso. Muito obrigado.